E aí? Você já parou para pensar como é que o nosso corpo pega o que a gente come e transforma em energia para, bem, para tudo? Pois é, no coração disso tudo existe uma usina de força molecular simplesmente incrível. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar o ciclo de Krebs, que é basicamente o grande motor que impulsiona o nosso metabolismo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de usina de energia. Depois, vamos descobrir como se consegue o passaporte para entrar no ciclo. Aí sim, partimos para uma viagem guiada, passo a passo. No final, a gente calcula o lucro energético total dessa viagem e, para fechar com chave de ouro, vamos ver por que o ciclo de Krebs é considerado o verdadeiro coração do metabolismo. Bom, para começar, o mais importante é sacar que o ciclo de Krebs é o grande ponto de encontro metabólico. Pensa nele como o hub central de um aeroporto. É aqui, lá no miolinho da mitocôndria, que os combustíveis de tudo que a gente come, carboidratos, gorduras, proteínas, todos eles chegam para a etapa final de extração de energia. O grande objetivo do ciclo é, na verdade, bem direto. Ele pega uma molécula de dois carbonos, a acetil-CoA, e oxida ela por completo. É como queimar um combustível até não sobrar nadinha aproveitando cada gota. Só que essa energia não é liberada de uma vez, como uma explosão. Ela é capturada de forma inteligente em cheques de alta potência, que são as moléculas de NADH e FADH2. Pensa neles como vales de energia que vão ser descontados mais para frente para gerar a maior parte do ATP, que é a moeda de energia universal da célula. Mas calma lá. Antes da roda começar a girar, a gente precisa do ingresso. O combustível tem que ser preparado num passo anterior, um passo que é super crucial e funciona como um bilhete só de ida para o grande evento. Então, o piruvato, que vem lá da quebra da glicose, uma molécula com 3 carbonos, é transformado em acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Nesse processo, um carbono vaza na forma de CO2, sim, aquele que a gente expira, e um pouco de energia já é capturada na forma de um NADH. O ponto mais importante aqui, e presta atenção nisso, é que essa reação é irreversível. Uma vez que o piruvato vira acetil-CoA, já era, não tem como voltar atrás. É um compromisso definitivo com a produção de energia. Agora sim, com o passaporte carimbado em mãos, a viagem pode começar. A gente vai seguir o rastro dos carbonos e fazer a contabilidade da energia que é acolhida em cada uma das 8 paradas desse ciclo. E aqui temos a grande estreia. O nosso acetil-CoA, com seus 2 carbonos, se une a uma molécula de 4 carbonos que já estava esperando ali no ciclo, o oxaloacetato. O resultado dessa fusão? A formação do citrato, uma molécula de 6 carbonos que, aliás, dá um dos nomes ao ciclo, ciclo do ácido cítrico. E essa primeira reação também é um caminho sem volta, o que faz dela um ponto de controle super importante. Agora, a célula faz uma jogada de mestre. No segundo passo, o citrato é meio que reorganizado. Ele vira o seu isômero, o isocitrato. Pensa assim, é como se a energia, que é como água descendo uma montanha, fizesse uma pequena curva para pegar um caminho mais íngreme e descer com mais força. Essa reorganização prepara o terreno para o passo 3, que é a nossa primeira grande colheita de energia. O isocitrato é oxidado, liberando o primeiro CO2 da volta e, claro, transferindo elétrons para formar o nosso primeiro cheque de energia, o primeiro NADH do ciclo. De um jeito bem parecido com o passo anterior, a molécula que agora tem 5 carbonos também sofre uma oxidação e uma descarboxilação. E o que isso quer dizer? Que o segundo e último carbono que veio lá do nosso acetil-CoA é liberado como CO2. Pronto, a conta de carbonos foi paga. E no processo, mais energia capturada formando o segundo NADH. Daqui para frente, o ciclo vai trabalhar só com moléculas de 4 carbonos para conseguir se regenerar. Agora vem uma parte muito legal, a produção direta de energia. A molécula de succinil-CoA tem uma ligação com a coenzima A, que é tipo uma mola super comprimida cheia de energia. A quebra dessa ligação libera força o suficiente para criar uma molécula de GTP, que na prática é a mesma coisa que um ATP. É o único momento do ciclo em que a gente ganha dinheiro na hora. E aqui vai uma dica de mestre. A enzima se chama sintetase, com T, porque ela usa a energia de uma ligação para sintetizar o GTP. Lá no passo 1 era uma sintase, sem T, porque ela não precisava dessa energia extra para funcionar. No sexto passo, temos mais uma oxidação, só que com um personagem diferente. Dessa vez, quem pega os elétrons é o FAD, formando o nosso segundo tipo de cheque energético, o FADH2. Ué, mas por que a mudança? A bioquímica tem dessas coisas. Basicamente, o FAD é o especialista em reações que tiram hidrogênios de carbonos diferentes para criar uma ligação dupla, que é exatamente o que acontece aqui. A célula escolhe a ferramenta certa para o trabalho certo.
Estamos quase lá, na reta final. No passo 7, uma molécula de água entra na jogada para preparar a molécula para a última oxidação. E então, no gran finale, o passo 8, o malato oxidado. Essa última arrancada produz o terceiro e último NADH do ciclo e, isso é crucial, regenera o oxalacetato. Ou seja, o ciclo se completa e deixa o palco prontinho para receber um novo acetil-CoA e começar tudo de novo. Missão cumprida, completamos uma volta. Agora que a viagem chegou ao fim, vamos para a parte que todo mundo gosta: contar os lucros e ver quanta energia a gente realmente conseguiu produzir. E aí, depois desse trabalho todo de girar e transformar moléculas, qual foi o saldo final? O que a gente ganhou com tudo isso? O resultado de uma única volta no ciclo é impressionante. Para cada molécula de acetil-CoA que entra na dança, o ciclo gera uma carteira de energia que no total equivale a cerca de 12 moléculas de ATP. Vamos ver de onde vem esse número. Uma única volta produz um portfólio bem valioso: 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e uma de GTP. Como a gente já viu, o GTP vale 1 ATP. Já os nossos cheques, o NADH e o FADH2, vão ser descontados lá na frente e vão render aproximadamente 9 e 2 ATPs, respectivamente. Somando tudo, cada volta do ciclo gera o equivalente a uns 12 ATPs. Nada mal, né? Mas a genialidade do ciclo de Krebs não para por aí, na produção de energia. Ele tem uma vida dupla, uma função secreta que o torna ainda mais essencial para a vida da célula. O ciclo de Krebs é o que a gente chama de via anfibólica. Esse nome complicado só quer dizer que ele é uma via de mão dupla. Ele participa tanto do catabolismo, que é a quebra de moléculas para gerar energia, quanto do anabolismo, que é a construção de novas moléculas usando os próprios intermediários do ciclo como matéria-prima. E isso aqui ilustra perfeitamente. Ao invés de seguirem no ciclo, algumas moléculas, como o alfa-cetoglutarato e o oxalacetato, podem ser, digamos, desviadas. Elas são puxadas para fora do ciclo para servirem de blocos de construção para aminoácidos, para as bases do nosso DNA e muitas outras moléculas vitais. Ou seja, o ciclo não é só uma fornalha, ele é também uma fábrica de matéria-prima. Então, para a gente amarrar tudo e não esquecer mais, vamos repassar os pontos essenciais. O objetivo principal: oxidar o acetil-CoA por completo e capturar seus elétrons de alta energia. O balanço de carbono perfeito: entram 2 carbonos, saem 2 carbonos como CO2. O saldo de energia por volta, bem robusto: 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP. Os pontos de controle: as reações que não têm volta são os que regulam a velocidade de tudo. E, por fim, a sua natureza anfibólica. Ele gera energia e, ao mesmo tempo, fornece as peças para a célula se construir. No fim das contas, o ciclo de Krebs é muito, mas muito mais do que só uma sequência de reações químicas. Ele é o ponto de equilíbrio dinâmico da célula, que distribui energia para o trabalho e fornece matéria-prima para o crescimento. Ele é, em essência, o centro da vida. E a pergunta que fica é: como uma via tão antiga, tão fundamental, continua sendo tão perfeitamente eficiente?